Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de julho de 2022, e estamos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. E aí, você que está acompanhando através do canal no YouTube do EOS Manaus, como é que está o seu coração acompanhando as lições da obra Ave Cristo? Quantas emoções, não é verdade? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa querida tia Carla, e logo depois a tia Mita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Jesus, novamente te agradecemos a oportunidade, a misericórdia que nos permite esse estudo, esse encontro, nesse clima fraterno. E te pedimos que abra nosso entendimento, nosso coração, para que essas lições, esses aprendizados através desses personagens reais, possam ser para nós um guia nesse mundo que parece tão tumultuado, tão perdido, tão à solta, mas sabemos que Tu estás no comando, que Tu és o dirigente desse planeta e que em Ti podemos sempre confiar, que devemos confiar. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos Lívia e Tassiano conversando em A Natureza, e o Tassiano se declara para Lívia, né? O coração só pensa nela, ele fala que ele não é feliz no casamento, e terminamos quando ele se declara e diz que eles podiam começar a vida em outro lugar, ir para longe, e a Lívia revela que ela também é casada. Então vamos lá, muitas emoções, descobrimos que a Lívia também já foi casada. Agora vamos conhecer os pormenores. O que aconteceu? Vamos lá? A moça fez pequena pausa, dando a ideia de quem acordava a memória e prosseguiu. Vamos ouvir aqui qual foi a história de Lívia. Há quase 2 anos, houve em Massília uma festa ostentosa em homenagem ao patrício Aulo Sérgio Tuliano, de passagem pela cidade. Instado por amigos, meu pai permitiu que eu me incumbisse de vários números musicais na noite de maior regozijo público. Nessa ocasião, conheci Marcelo Volusiano, um moço que de imediato se interessou por minha companhia e que em poucos meses se fez meu esposo. Meu pai sempre alegou a necessidade de conhecer-lhe os antecedentes antes de formular sua aprovação ao matrimônio. Todavia, sentindo-se idoso e enfermo, procurou satisfazer aos meus anseios de moça, porquanto eu não alimentava qualquer dúvida quanto à correção do rapaz que me despertara para as alegrias do amor. Ele asseverava proceder de nobre família, com recursos suficientes para garantir-se em variados negócios, e aparentava tanta prosperidade financeira que não vacilei em aceitar como verdade pura as informações com que se nos fazia conhecer. Marcelo, porém, logo após o matrimônio, mostrou-se irresponsável e cruel. Desapareceram dele os modos aristocráticos do amigo de Aulo Sérgio. Além de tirano bem posto, era um jogador impenitente do anfiteatro, mergulhado em atividades escusas. A princípio, meu pai e eu tudo fizemos por subtrair-lhe o vício que o subjugava. E para alcançar esse fim, não hesitei em trabalhar como arpista em festas pagas,
acreditando cooperar com ele na solução de débitos numerosos. Contudo, cedo reconheci que ele me usava os dotes artísticos para atrair relações importantes, junto das quais obtinha vultuosas aventuras financeiras, cuja extensão nunca pude conhecer. Olha que interessante, né? Que doloroso ao mesmo tempo. Você vê uma relação rápida, conheceu rapidamente e se apressou para casar. Então a gente diz assim: tia, será que estava na programação da Lívia esse encontro? Não necessariamente. A gente tem que entender que nós temos livre-arbítrio. E quando o coração não pensa, o corpo padece. Então eu posso dizer, quando a razão e o bom senso não pensam, não raciocinam, a gente vai ter que sofrer as consequências disso. Então, às vezes a gente se avora a um casamento, mas a gente não estuda antes a relação. Ah, tia, não tem como saber? Tem. Tem sim, para isso o namoro. Agora, às vezes você está tão apaixonado e tão apressado, e tem um ditado que diz que quem tem pressa, come cru. Então, nessa pressa, você acaba colocando os pés pelas mãos. Então, o namoro é interessante. Conhecer os familiares é de fundamental importância. Você quer ver como seu marido vai lhe tratar? É só você olhar como é que ele trata a mãe dele. Ele vai tratar do mesmo jeito. Você, marido, quer ver como a sua esposa vai lhe tratar? É só ver como ela trata o pai dela. Não vai ser bem diferente. Você quer ver como é que vai ser a sua casa? Veja a casa do seu cônjuge. Do seu noivo, do seu namorado. Vai ser do mesmo jeito. Então é só a gente prestar atenção. Se você saiu e o rapaz bebeu até cair, você pode ter certeza que você vai carregar ele para o resto da vida, que ele vai continuar bebendo até cair. Se foi a menina, você vai casar com uma bêbada, você vai casar com uma dependente química, vai ser assim. Então é isso que a gente tem que entender. E às vezes a gente, por um desespero de querer cair numa relação, de querer casar, se ilude que aquilo vai mudar. Não vai. A não ser que o outro queira, não porque você quer. Porque às vezes nós fazemos um movimento assim, eu quero que ele mude, que ela mude. A pergunta é, ele quer? Ela quer? E apesar de todo esse nosso movimento de a tia, assim, a gente vai ficar solteira. Melhor só do que mal acompanhado. Porque já é uma encrenca, viver com a gente já é uma encrenca. Viver com duas é pior ainda. E quando envolve filho, você ainda vai ter uma responsabilidade maior. Porque a dor da separação que ficam nos filhos, a gente vai ter que sofrer as consequências por isso. Então a gente não pode imaginar que toda e qualquer relação foi programada no mundo espiritual. Não, não. Até porque nós já aprendemos que a grande massa das reencarnações são reencarnações por automatismo. A própria lei vai agindo. Porque você quer me dizer que você saiu com a moça hoje, dali você saiu para um motel da vida, não tiveram os cuidados necessários e essa menina engravidou. Você quer me dizer que essa gravidez foi programada no mundo espiritual? Me poupe-me. Engravidou por quê? Porque é da lei. Estava ovulando. A ovulação é uma lei. Tinha espermatozoide, engravidou. Isso é uma lei. Quem vai encarnar? Espíritos afins que estavam ali. Então é isso que a gente tem que entender. Ela aqui está vivendo, olha. Requisitado por amigos, meu pai permitiu que eu me incumbisse de vários números musicais da noite e de maior alegria para o público, né? Nessa ocasião, conheceu quem? Marcelo. Um moço que de imediato se interessou por minha companhia e que em poucos meses se fez meu esposo.
Ah, tia, mas eu conheço um caso que namoraram 3 meses, que estão casados até hoje. Tudo bem, existe exceção, mas ainda assim, para e vai sentar para conversar com o casal. Meu pai sempre alegou a necessidade de conhecer-lhes os antecedentes antes de formular sua aprovação ao matrimônio. Pai e mãe, meu filho, minha filha, como é que você vai casar com um homem? Você não conhece nada dele. Ah, pai, mas eu amo, é o amor da minha vida, então aguenta. Ele já idoso, cansado, procurou satisfazer aos meus anseios de moça. Ela tinha certeza que ele era um homem, o quê? Correto. Te ilude. Porque o que eu tenho que entender? Eu estou num planeta de provas e expiações. Para onde eu viro tem encrenca. Porque eu também sou uma encrenca. Todos nós somos espíritos encrencados. Somos espíritos que carregamos as nossas mazelas. Mas que a gente pelo menos tenha um bom senso para arrumar um com não tão carregado de encrenca. Que seja pelo menos marromeno, né? Como diz o povo. Mas às vezes você tem um dedinho podre, você vai e consegue pegar o pior que tem, aí ela vai acabar, né? Você imagina você casar com um dependente químico, com uma dependente química? Você imagina você casar com alguém relaxado? E quando eu falo de relaxado, não é só para mulher, é para um homem. Um homem relaxado é terrível dentro de casa, a casa tá caindo, ele não tá nem aí. É horrível. É o homem relaxado, a casa tá desabando, ele tá lá, no sofá, só com o controle remoto na mão. Isso é para matar qualquer mulher ativa. Agora, se os dois forem assim, então tá tudo bem. A casa desaba na casa dos dois, ele só se afasta pro lado. Mas se tem uma mulher ativa e um homem desse, vai ter problema. Então, que a gente possa ter um bom senso. Senão, a nossa vida vai ser, além da gente viver no inferno, a gente vai estar em um grupo familiar que é um verdadeiro inferno. Olha aqui, o que a Lívia vai passar. Tinha necessidade de passar por isso? Não. O pai dela orientou? Orientou. Agora sofre ela e o pai. Porque é aquilo que eu digo, em família, gente, não existe meu problema. Em família é nosso. Quando uma filha faz um mau casamento, que separa, volta para dentro da casa de mamãe e papai e ainda traz os filhos, o problema é de quem? Nosso. Então, em família, eu não posso dizer meu problema. Então, por isso é que eu tenho que pensar no coletivo. Não é minha vida no coletivo, é nossa vida. Entende, gente? Então, tudo respinga. Eu digo, se em família, se você fizesse uma besteira e a besteira caísse só em cima da tua cabeça, maravilha. Faz dela o que você quiser, mas não é. Em família, respinga em todo mundo. Então, se eu sou mãe, eu digo, eu vou cuidar do meu corpo para eu não dar tanto trabalho para os meus filhos na velhice. Olha só o bom senso. Vou fazer meus exames, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é verdade? Então, você vê que a pessoa está pensando de forma holística, a pessoa está pensando no coletivo. Aqui o pai dela, o senhor Basílio, está aqui sofrendo com a filha. Olha, ele asseverava, ele formava proceder de nobre família. Ela foi lá conhecer a família dele? Ninguém. Com recursos suficientes para garantir-se em variados negócios e aparentava tanta prosperidade financeira que não vacilei em aceitar como verdade pura as informações com que se nos fazia conhecer. Marcelo, porém, logo após o casamento, mostrou-se irresponsável e cruel. Mas ela passou 1 ano com ele? Meses. E aí ela teve que trabalhar para tentar pagar dívida, porque ele era um cidadão que gostava de jogos. A moça suspirou, magoada pelas dolorosas reminiscências, e prosseguiu. Isso ela está tudo falando para o Tassiano e a gente está aqui só fofocando a vida dela. A gente está só ouvindo. Se o problema estivesse limitado aos desgostos de ordem material, provavelmente ainda nos achássemos em Marcília, tentando o reajuste. Marcelo, entretanto, apesar de minha dedicação afetiva, em 6 meses de convivência parecia entediado de meu carinho e, apaixonando-se por Sublícia Marcina,
inteligente poetisa e bailarina de renome, passou a viver em companhia dela, sem abandonar a nossa casa. Tantos espetáculos deprimentes presenciamos que meu pai deliberou a nossa transferência para cá, buscando a nossa renovação. E você vê, o Marcelo levou a Lívia para a casa dele? Não. Ele se instalou na casa dela. Um homem descompromissado, ele queria uma casa para ficar com comida e roupa lavada. E ainda uma boba para pagar as dívidas dele. Entende, gente? Atalhou Tassiano sob forte impulsividade. E qual é a tua atitude à frente do patife que assim procedeu? Esclareceu Lívia, cuja profundez filosófica, aliada à frescura juvenil, frescura aí, vigor, né? Tornava admirável naquela hora. Como toda mulher, sofri muito, a princípio, mas com o auxílio do céu, o meu ciúme acabou em piedade. Julgo Marcelo demasiadamente infeliz para condená-lo. Não creio possa ele desfrutar a tranquilidade de uma vida digna. Imagina para aquela época, nessa separação. Tassiana fitou-a com admiração e pesar e considerou afetuoso. Por que razão pensas desse modo? Não é comum semelhante atitude em uma jovem que ainda não alcançou os 20 anos. Acaso não serás tão mulher quanto as outras? Tipo assim, você não tem direito, né? Lívia, porém, sorriu, algo triste, e observou. Não tive mãe que me quisesse. Devo a minha compreensão ao pai que me acolheu. Desde cedo, habituei-me a acompanhá-lo nas leituras filosóficas e a interpretar a vida segundo as realidades que o mundo nos oferece. Na época em que quase todas as meninas estão perturbadas pela ilusão, fui conduzida à responsabilidade e ao trabalho. Em Massília, tudo nos custou caro ao esforço pessoal e, por isso, aprendi que não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. A Carlinha quer falar um pouquinho. Porque ela é jovem e ela entendeu aqui, ela teve a luta dela, né? E ela entendeu que com esforço pessoal custou caro para ela isso e ela aprendeu que se não desculpar não vai para frente. E os erros dele poderiam bem ser o dela, porque ela também errou achando que ele era rico e tal, né? Então ela também pensou assim que o esforço que ela teve que fazer custou para ela caro isso. Eu acho que um dos pontos aqui que a gente deveria dar um destaque é a posição do pai. Porque ele se assustou com a resposta dela. Essa menina tão jovem já, né, com essa forma de pensar. Aí o que ele diz que ela não... Do pai não. Do pai. Não, aqui, ó. Não tive mãe que me quisesse. Então, ela já acabou lidando com o que aí? O abandono, a ausência, né? Devo a minha compreensão, é aqui ela explica. Então, não tive mãe para me orientar, mas eu devo a minha compreensão ao pai que me acolheu. Que desde cedo habituei-me a acompanhá-lo nas digressões, ou seja, nas leituras filosóficas e a interpretar a vida. Então, se você tem uma filha de 19 anos, 20 anos, ou um filho, que eles teve uma briguinha lá com o namorado ou a namorada, e de repente o menino quer se matar e a menina quer se matar, ou o menino virou a cabeça de vez e a menina virou a cabeça de vez, faltou o que para ele, para ela? Educação moral.
Então, quando a gente diz assim, se eu não soube educar meus filhos, eu vou sofrer as consequências disso. Vai. Porque lembra que nós falamos ainda há pouco, tudo em família não cai na cabeça de um só? Que quando um cai na cabeça de todo mundo. Então, se nós não soubermos educar os nossos filhos na infância, nós teremos esse tipo de situações. Porque a gente acha que os nossos filhos não vão passar por dissabores. Vão! E a gente tem que ensinar aos filhos saberem lidar com os dissabores da vida. A vida não é um conto de fadas. Então ela teve aqui um dissabor muito grande. O pai avisou, ela teimou e foi. Teve aqui um dissabor, teve aqui uma situação difícil, mas ela tem base para saber lidar com esse dissabor. Entende a responsabilidade dos pais? Se por um acaso esse pai não tivesse dado essa base para ela, o que ela teria feito? Sabe Deus em que situação Lívia estaria? Entende? Então a pergunta é, a gente infelizmente, a nossa sociedade de hoje se preocupa muito com a parte acadêmica, cobra muito dever de casa, cobra muito passar de ano. Poxa, será que você, pai e mãe, só sabe fazer isso? Você acha que a vida é só acadêmica? Aonde que você aprendeu isso? É um ser humano que tem que ser moralizado. Você tem que preparar esse ser humano para as dificuldades da vida. Você tem que mostrar para esse ser humano que a vida dá não. Você tem que mostrar para esse ser humano que ele também adoece. E tem que mostrar para esse ser humano que o sinônimo de viver bem é se sacrificar. E que uma vida sem sacrifício é uma vida sem evolução. Então nós perdemos isso. A gente acha que criar filho é manter vivo e dar um estudo acadêmico. A gente acha que criar filho é dar uma profissão para ele, pronto. A gente vê hoje uma necessidade enorme dos pais. Eu quero dar uma boa escola para o meu filho. Eu quero dar uma boa escola para o meu filho. E aí a gente tem esses profissionais surtados, com absolutamente nenhuma conduta moralizada. Você diz, abre a boca, meu filho é médico. Pô, mas teu filho bebe e fuma? E é médico? Teu filho é dependente químico? Quantos médicos não estão se drogando para dar plantão para atender vida humana? Entende? Então é essa nossa sociedade que nós estamos destruindo, não é construindo. Estamos porque a gente acaba destruindo, contribuindo para uma sociedade imoral como está. Imoral. Eu tive a honra de criar 3 sobrinhos homens. Leonardo, Vinícius e Ayrton durante um bom tempo. E uma das coisas que eu sempre falei, respeite coração alheio. Respeite. Não é o fato de você ser homem que você não vai respeitar as outras pessoas, as meninas, as mulheres. Entende? Então isso tudo, gente, é dentro de casa. E a gente vê pai ridículo falando o quê? Meu bode tá solto, como é que dá o nome? É bode mesmo? Prende as cabritas que o meu bode tá solto. Que tipo de educação ridícula um macho pode dar para um filho? Com essa filosofia esdrúxula. Bem animal. Você está entendendo? Então é isso. Então, se a Lívia conseguiu passar muito bem por isso, é porque ela teve um pai que sentava com ela, que lia livros filosóficos e que comentavam sobre a vida. Não ficava dizendo apenas, qual é a tua nota? Qual é a tua nota? Já passou? Qual é a tua nota? Já passou? Deu pano para manga, Carla? Deu. Não sentes então saudades do homem que amaste? Não lhe disputaria a posse? Por quê?
é curiosidade. Ele quer saber o quê? Será que ela ainda gosta dele? Será que ela sente saudade dele, né? Que ele está aqui se vendo de dor de cotovelo, né? Indagou a interlocutora serena. As saudades que eu possa experimentar não devem impedir o céu de mostrar-me o melhor caminho. Bom seria se eu pudesse partilhar a felicidade com meu esposo. Entretanto, se esse convívio me constrangesse a cometer um crime em desacordo com a retidão de minha consciência, não será mais justo o benefício da ausência? Quanto a disputar atenções e carinhos de outrem, não creio seja o amor objeto de leilão. O afeto, a confiança e a ternura, a meu ver, devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas de um manancial. Eu fazendo um diálogo recente, e o esposo traindo a esposa, está numa nova relação, e as mulheres têm uma tendência a dizer assim: também você deixou tudo muito solto, também tu vivia viajando, aí dá nisso. Aquela crença de que se você for fiscal do teu esposo ou da tua esposa, que tu vai controlá-los. Mera ilusão. Mera ilusão. Ninguém controla ninguém. Quando o caboclo ou a cabocla quer aprontar, vai aprontar. Isso é um fato. Então olha aqui o que ela está dizendo. Achei muito maduro, muita lucidez. As saudades que eu posso experimentar não devem impedir o céu de mostrar-me o melhor caminho. Ou seja, eu não vou ficar aqui porque às vezes, em nome dessa pseudo-saudade, tu te enfia no fundo do quarto e para de fazer o trabalho. E para de evoluir, para de crescer e tu só chora. Ah, ele foi embora. E agora o que vai ser da minha vida? Deixou de fazer o caminho. Como ela diz, a saudade que eu posso experimentar não deve impedir o céu de mostrar-me o melhor caminho. Porque a misericórdia divina está te mostrando. Olívia, com esse rapaz não dá nada. Você vai ficar choramingando aí? Segue o caminho, minha filha. Olha aqui. Porque a pessoa se tranca e fica ali choramingando. Eu tô sentindo dor, tô sentindo saudade. Eu achava até que eu era apaixonada por ele. Mas isso não está me impedindo de ver o caminho que Deus está me mostrando. Às vezes eu penso, sabe, gente, como é que você pode estar derramando lágrima por alguém que não foi fiel a você? Como é que você pode estar derramando lágrima por alguém que não teve respeito por você? Como é que você pode estar derramando lágrima querendo implorar um carinho de alguém? Cadê o alto amor? Cadê o autorrespeito? Como é que você quer que alguém te ama se nem você se ama como ser humano? Humilhando-se? Não cabe. As saudades que eu posso experimentar não devem impedir o céu de mostrar-me o melhor caminho. Bom seria se eu pudesse partilhar a felicidade com meu esposo. Que bom que seria. Afinal de contas, nós casamos. Entretanto, se esse convívio me constrangesse a cometer um crime, o que ele queria? Que ela fosse lá brigar e obrigá-lo a viver com ela. Então fazer isso, se um homem não foi fiel, meus amigos, a gente não deve, falando agora de uma relação, se você está nesse movimento, passando por essa situação difícil, da traição do esposo ou da esposa, você deveria ficar muito mais triste se fosse você o infeliz, se fosse você o que não soube ser fiel. Mas foi o outro que não foi fiel. Se o seu casamento não deu certo, não foi porque você faliu, mas sim o outro que não soube ser fiel. E não deixe de viver. Continue sua vida e dê a liberdade que o outro quer. Porque ele tem o direito de fazer o que quer. Da mesma forma que você também tem o direito de viver a sua vida com dignidade e respeito. Então ela disse, eu optei em viver com dignidade e respeito. Se esse convívio me constrangesse a cometer um crime,
em desacordo com a retidão da minha consciência, porque ela poderia também, ele me traiu, eu também vou trair. Quantas mulheres não fazem isso? Descobre que o marido traiu, aí o que ela faz? Também vou trair. Em desacordo total com a própria consciência. Não será mais justo o benefício da ausência? Não é mais justo, então, uma separação do que eu ter que descer ao mesmo nível? Ficar gritando, berrando, tomando satisfação. Há quem vá para atrás da pessoa, vai seguir e briga no meio da rua e puxa os cabelos de um e de outro. O que é isso? Meu filho quer viver, vá. E você ainda canta Roberta Miranda. Vai com Deus. Pronto. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender isso. Isso é auto-amor, auto-respeito. Só existe um amor que nunca vai te abandonar, nunca vai te trair. É o amor de nossa vida. É Jesus Cristo. O resto são pessoas tão doentes quanto nós somos. Então, por isso, vou pegar lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, numa relação, você idolatra tanto o parceiro ou a parceira, se esse parceiro, se essa parceira sumir do mapa, distrair, acabou a tua vida. Sabe como era o nome disso? Idolatria. Isso não é amor, gente. Isso é idolatrar um ser humano. É você colocar o ser humano como o alicerce da tua vida. E se essa pessoa for embora, porque um dia vai, nem que seja pela desencarnação. Quantos casais, um desencarna, o outro daqui a pouco desencarna atrás, porque não aguentou de tristeza? Então quer dizer que o teu Deus era ele, o teu Deus era ela? Você quer falar, filho? Seguiu a vida, ele não poderia... Ele está lembrando o início do filme, do livro, O Quinto Varro. E aí, qual era o movimento? Ele não pegou a esposa dele? Como era o nome da esposa, Mita? Cíntia Júlia. Cíntia Júlia traindo com quem, Mita? O Opílio Vetúrio. Opílio Vetúrio. Ele chegou e viu os dois papeando. No quarto dela. Qual foi o primeiro ímpeto? Descer o nível, matá-la. Cometeu um crime que não estaria de comum acordo com a própria consciência dele. Mas ele optou em quê? Seguir a vida. Aí a gente viu o final da Cíntia Júlia. O sofrimento de Cíntia Júlia. Ela pagou um preço alto. Então eu não tenho que me entristecer de eu ter sido traído. Mas eu tenho que me entristecer muito se fui eu que traí. Quanto a disputar atenções e carinho de outra, aí é para acabar. Disputar, gente. Você vai estar disputando com outras mulheres? Meu filho, ninguém é de ninguém. Quer ficar, fica. Não quer, vá-se embora. Você vai ficar disputando, se humilhando, rastejando. É para acabar, gente. Não queima o filme das mulheres, não faça isso não. A mesma coisa os homens. Não queima o filme dos meninos. Autoestima, valor. Eu já fiz tanto diálogo, sabe, gente, nessa vida, atendendo pessoas. E a gente atende muitos casais, né? Ou o esposo ou a esposa. E olha, gente, eu já escutei cada história que eu fico olhando e digo, meu Senhor, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. E tu vem me falar que isso é amor? Não existe amor sem respeito. Isso é dependência. Isso é vício. Isso é paixão. Toda dependência é um vício e traz doença. Entende, gente? Então, quantas relações nós assim suportamos e queremos manter e relações que às vezes está totalmente... Uma coisa é você estar passando por situações de convivência mais difícil e tal, que você é difícil, a relação é muito difícil. E você vai ali suporta. Mas uma coisa é a pessoa olhar para ti e dizer assim, eu não te suporto mais. Eu não aguento mais a convivência, e você implorar para que o outro permaneça. Quanto a disputar atenções e carinho de outrem, não creio seja o amor objeto de leilão. Você vai ficar disputando?
O afeto, a confiança e a ternura, a meu ver, Tassiano, devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas de um manancial. Espontâneo e não obrigados. Foi boas lapadas? Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e de reflexão. E até o nosso próximo encontro, amado Mestre Jesus, se Deus assim nos permitir. Graça te damos.